Espírito Santo, conceda-nos a graça de compreendermos a palavra do Senhor e a docilidade de acolhê-la em nosso coração. Nossa Lexio Divina, ou leitura orante, com o texto de Mateus 18, de 1 a 5 e versículo 10. Nessa ocasião, os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Ele chamou perto de si uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se tornar pequenino como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E aquele que receber uma criança como esta, por causa do meu nome, recebe a mim. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus veem continuamente a face de meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós somos verdadeiramente felizes e deveríamos, a toda hora, a todo instante, louvar e bendizer a Deus, porque o Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, sim, porque existe apenas um Deus, tem três pessoas, mas um só Deus, é a Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas um só Deus. E esse Deus criador do céu e da terra, esse Deus criador do universo, ele vem, toma a nossa forma humana, o nosso corpo humano, se faz como um de nós, para nos resgatar, para nos salvar. Porque nós contrariamos a partir dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, contrariamos o projeto de Deus, que era uma vida sem pecado, uma vida sem orgulho, uma vida sem vaidade, uma vida em unidade com Deus. E como nós contrariamos esse projeto através de Adão e Eva, veio a desgraça ao mundo, mas Deus, ele se faz como um de nós para tirar a desgraça do mundo, para voltarmos a sermos agraciados, para voltarmos como foi o projeto de Deus no início, criados à sua imagem e semelhança. E o fato de os discípulos hoje estarem teimando, discutindo entre si quem quer ser o maior, nos remete a esse pecado de Adão e Eva. Qual foi o grande pecado dos nossos primeiros pais? Se deixaram ser seduzidos pela serpente, pelo demônio, por Satanás, e no se deixar ser seduzidos, eles quiseram ser grandes. Eles quiseram ser como Deus, quiseram ser os maiores. E Deus havia dito que no dia que eles pecassem, eles iriam sofrer e até morrer. Mas, como somos criados à imagem e semelhança de Deus, o Senhor vem em nosso resgate. O Senhor vem em nosso socorro. Porque mesmo aqueles escolhidos por Jesus para serem seus apóstolos, eles também ainda são contaminados por aquele mesmo pecado de Adão e Eva, o pecado da grandeza, o pecado do orgulho. E eles discutem entre eles, quem será o maior? E aí Jesus ensina, o maior é aquele que se faz pequeno. O maior é aquele que se faz como uma criança. Interessante que Jesus tem várias maneiras de dizer a mesma coisa para que a gente entenda. Esse texto, para uma compreensão melhor ainda, a gente pode tomar João 3, aquele diálogo de Nicodemos com Jesus.
quando Nicodemos, que é um notável entre os fariseus, ele procura Jesus e Jesus diz para ele: Nicodemos, em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, quem não se fizer criança, quem não nascer de novo, quem se deixar nascer pela graça do Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Jesus está deixando claro aqui a nossa dependência dele. Sim, nós dependemos de Jesus. Nós dependemos da sua graça. Nós dependemos da sua misericórdia. Nós dependemos do seu amor. E essa dependência é o nosso reconhecimento da nossa pequenez. É o reconhecimento de que precisamos sim ser pequenos, ser aquilo que nós somos. E não sermos aquilo que a gente pensa que é. Porque nós não somos grandes. Tudo que somos, tudo que temos de bom é graça de Deus. O conhecimento, a inteligência, a capacidade, os dons, os talentos, tudo é graça de Deus. Tudo é graça de Deus. Uma única coisa é própria nossa: o pecado, a fraqueza, o querer ser grande. Esse é o grande pecado. Interessante que na narrativa do Evangelho, e isso é uma beleza, e aí diz também da veracidade, porque os escritores, os evangelistas, discípulos de Jesus, apóstolos de Jesus, eles transcrevem até mesmo as suas fraquezas, até mesmo os seus pecados, por várias razões. Primeiro, porque eles estão relatando uma verdade. E se eles omitissem a verdade, então não seria palavra da salvação. Se eles tivessem omitido algo de que Jesus tivesse dito, tenha dito, eles omitissem, para talvez ficarem bem, para não mostrar as suas fraquezas, não seria palavra da salvação. E o grande pecado que nós vemos não é a falsidade, não é a idolatria, não é o adultério, não é a fornicação, não é a corrupção. Sim, todos esses são grandes pecados, mas o maior deles é querer ser o maior de todos, querer ser grande. Em outras palavras, querer ser como Deus. Esse foi o grande pecado de Adão e Eva. E a desgraça entrou no mundo por conta desse pecado, da grandeza, do orgulho. É o grande convite que o Senhor faz a você e faz a mim hoje. Que sejamos pequenos, que sejamos como crianças, que nos debrucemos no seu amor, que confiemos no seu amor, que confessemos os nossos pecados e peçamos perdão pelas vezes que nós também quisemos ser grandes, quisemos ser os maiores, todas as vezes que a gente quis ser o maior, que a gente quis ser grande, todas as vezes que a gente se achou. Esse é o grande pecado. Querer ser o maior. Porque na realidade, o que nós somos, tudo é graça de Deus. Então façamos um compromisso ao Senhor agora de nos arrependermos todas as vezes que a gente quis ser grande, que a gente quis ser o maior, e vamos nos comprometer em cada vez mais sermos como crianças, termos um coração dócil, meigo, totalmente rendido ao senhorio de Jesus. Depois, contemplemos as maravilhas do Senhor em nossas vidas. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E pela intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, de São José, seu castíssimo esposo, eles que nos ensinaram a ser pequenos,
e de Francisco, Teresinha, João Paulo II, que Deus nos dê sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.